Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje, quarta-feira, dia 22 de março, acaba de se encerrar mais uma reunião do Copom em que o Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central decidiu manter a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, em 13,75%. E sempre quando eu solto esse tipo de vídeo aqui no canal, muita gente comenta, coloca aqui embaixo nos comentários: poxa, Sofia, mas como que você sabia, né, em tão pouco tempo, que a taxa Selic foi mantida e como que você conseguiu gravar um vídeo de forma tão rápida e publicar aqui no canal? E na verdade, pessoal, não é bem assim, né? Eu não fico esperando a reunião terminar para gravar um vídeo aqui pro canal, editar e trazer para vocês. Isso porque quando o Copom, ele anuncia se ele vai manter a taxa básica de juros da economia, se ele vai aumentar ou se ele vai reduzir, né, decisão essa que é tomada a cada 45 dias nas suas reuniões, o Copom, ele já faz isso, pessoal, avisando de forma bem antecedente o nosso mercado. Se tem uma coisa que o Copom não quer fazer é pegar o mercado de surpresa. E sempre então que ele termina uma reunião, ele deixa registrado na ata dessa reunião anterior o que ele pretende fazer para as próximas reuniões. Então sempre quando tem uma reunião do Copom e você quer saber qual que vai ser o posicionamento do comitê com relação à taxa Selic, é muito importante que você consulte a ata da reunião anterior, que foi exatamente o que eu fiz antes de vir gravar esse vídeo para vocês. E na ata então, na qual o Copom, ele já dá pistas, ele já dá indícios de que ele efetivamente então vai manter a taxa Selic na próxima reunião. E foi exatamente o que o Copom fez na reunião de número 252, que foi a reunião que começou no dia 31 de janeiro e terminou em 1º de fevereiro, ou seja, a última reunião que aconteceu, que antecedeu essa reunião agora que terminou hoje, no dia 22 de março. E dá só uma olhadinha aqui junto comigo no que o comitê deixou registrado aqui no item 29 da ata dessa reunião. Venham ler aqui comigo. Pessoal, uma pausa rápida para te dar um recado muito importante. Só agora, nessa semana do dia 20 de março, estão abertas as inscrições para o meu treinamento, o Mapa do Tesouro. Se você quiser aprender os segredos dos investimentos que bancos e corretoras não querem que você saiba, quiser se tornar um investidor completo, capaz de investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, e ainda contando com o meu suporte tira dúvidas dedicado e exclusivo ao longo do seu processo de aprendizado, clica aqui no link da página de divulgação do treinamento Mapa do Tesouro, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você ter mais informações sobre esse curso e se tornar o meu aluno por apenas R$ 58,25 por mês. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não só o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas, que tem mostrado deterioração em prazos mais longos desde a última reunião. O comitê então enfatiza que ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não ocorra como esperado. Mais adiante, então, o Copom decide manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Então vocês conseguem perceber que na última reunião, que aconteceu aí no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, o Copom ele já falou que ele continua muito apreensivo com os nossos índices inflacionários que persistem em ficar acima da meta. Isso porque o nosso Comitê de Política Monetária, ele tem uma obrigação institucional de perseverar para que a meta de inflação definida pelo nosso Conselho Monetário Nacional sempre fique dentro aí daquilo que é estabelecido. E a meta máxima estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é de 5% ao ano, ou seja, já está estourada. Isso porque a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 5,6% ao ano, sendo que o IPCA mensal registrado em fevereiro foi de mais de 0,8%, pessoal, ou seja, é um IPCA muito elevado para um único mês. E se a inflação não dá trégua, o Banco Central, e por meio do Copom, ele não tem escolha. Ele vai manter a taxa Selic elevada, né? Ainda está conjecturando aumentar essa taxa ainda mais enquanto o processo de desinflação não se consolidar. E por que, afinal de contas, o Banco Central ele mantém uma taxa Selic em um patamar tão elevado? Isso porque uma taxa Selic elevada ela é utilizada pelo nosso Banco Central como um instrumento de política monetária para controle da inflação. Isso porque uma taxa de juros como essa, né, em praticamente 14% ao ano, qual que é o principal impacto de uma Selic tão elevada? Ela encarece o custo de você tomar dívida, de você pegar dinheiro emprestado. Uma taxa Selic em praticamente 14% ao ano, que é o patamar em que a gente tem nesse momento, ela faz com que os custos, as taxas praticadas em empréstimos e financiamentos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, fiquem muito elevado. E todo mundo pensa duas vezes antes de tomar dinheiro emprestado. Você é pessoa física, pensa duas vezes antes de pegar um financiamento, por exemplo, para comprar uma casa ou para adquirir um carro. Uma empresa, por exemplo, pensa duas vezes antes de pegar um empréstimo, por exemplo, para capital de giro, para contratar pessoas, investir em maquinário e expandir sua produção. Ou seja, a economia emperra, o consumo cai. E com isso, então, o Banco Central consegue fazer, com a queda do consumo,
conseguir controlar a expansão, o aumento descontrolado dos preços, que é justamente o que a gente traduz pela inflação. Então percebam que uma Selic alta é um remédio amargo que encolhe e inibe o crescimento do país, mas que o Banco Central se utiliza para controlar a inflação, que sem sombra de dúvida é um dos piores males que pode afetar a economia. Contudo, essa Selic muito elevada, que emperra o crescimento, contrai o consumo, tem um efeito político muito elevado. É ruim para o país. O brasileiro ele fica com uma sensação ruim de que ele está se empobrecendo cada vez mais, porque o preço de tudo continua a aumentar e ele ainda não consegue contrair empréstimos e financiamentos, não consegue consumir. E é justamente por isso que nas últimas semanas o presidente Lula ele tem praticamente comprado uma briga direta com o presidente do Banco Central, Campos Neto. Isso porque o presidente Lula ele acredita que, independentemente do controle da inflação, a gente precisa de uma taxa de juros que caia para retomar o consumo e ampliar o poder de compra do brasileiro. Então a gente já viu várias declarações polêmicas aí do presidente Lula, que ele acha um absurdo ter uma taxa Selic em patamares tão elevados, mas o presidente do Banco Central, que é independente em relação ao posicionamento do nosso presidente, do nosso líder do Poder Executivo, ele já deixou bem claro que ele não pretende, pelo menos até o início do primeiro semestre, ceder aí às pressões do nosso Poder Executivo e da equipe política do presidente Lula para reduzir a taxa de juros. E se por um lado a taxa Selic tão alta, ela causa o encarecimento de todos os empréstimos e financiamentos, reduzindo o consumo e travando o crescimento da economia, por outro lado, para quem investe em renda fixa, nunca foi tão rentável. Se você, por exemplo, tem investimentos de renda fixa pré-fixados ou atrelados ao CDI, que é uma taxa que caminha muito perto da taxa Selic, é um excelente momento para você continuar a manter investimentos nesses tipos de ativos. A gente hoje tem LCAs, LCIs, CDBs, que graças a uma Selic tão elevada quanto essa, estão te pagando uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, né, sem correr praticamente risco nenhum. Eu, inclusive, no último vídeo que foi ao ar aqui no canal, eu falei das famosas LCAs do Banco Decoval, que inclusive voltaram a apresentar ampla disponibilidade no aplicativo da instituição. Vou deixar esse vídeo aqui nos destaques, se você está à procura então de investimentos de renda fixa seguros e que vão te trazer uma rentabilidade muito boa para aproveitar esses momentos então que a gente justamente ainda tem uma taxa Selic tão elevada. E basicamente, pessoal, esse é o cenário econômico em que a gente se encontra. Inflação ainda fora de controle, fora das metas definidas pelo nosso Conselho Monetário Nacional e que precisam ser cumpridas pelo Banco Central e que fazem então com que o presidente do Banco Central insista em manter uma taxa Selic tão elevada e sem perspectivas de redução no curto prazo. O que faz o quê? Com que o presidente da República fique extremamente incomodado, porque uma taxa Selic muito alta emperra o crescimento do país, dificulta o acesso ao crédito e ao consumo. E, obviamente, isso tem um custo político muito alto para o nosso presidente da República, que depende aí da aprovação dos seus eleitores, da percepção de que ele está fazendo um bom governo, né, para continuar aí no poder e perpetuar a reeleição do PT para os próximos anos, aí, para as próximas eleições presidenciais. Então a gente está tendo um claro embate entre o presidente da República e sua equipe política, que querem que a taxa Selic caia a qualquer custo, independente da inflação estar sob controle ou não, e o presidente do Banco Central, que tem independência, que pode aí resistir às pressões políticas do nosso presidente da República e que quer manter a taxa Selic elevada, enquanto a gente não tiver consolidado um claro processo de desinflação no nosso país. E vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Daqui a 45 dias a gente tem outra reunião do Copom. Vamos ver se o presidente Campos Neto do Banco Central vai manter aí firme as suas convicções ou se ele vai ceder às pressões do presidente Lula e da sua equipe econômica. E basicamente, pessoal, essa é a leitura que eu tinha para fazer para vocês desse cenário de manutenção da taxa básica de juros da economia. E se você aí é investidor de renda fixa, aproveite, né? Que nunca como antes a gente está passando então por uma janela de investimento com excelentes rentabilidades nos investimentos mais seguros que a gente tem hoje no mercado financeiro, que são os investimentos de renda fixa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer observação, coloca para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.